Olá, tudo bem? Como vocês estão? Venho aqui novamente para poder falar com vocês um pouquinho das percepções que eu sinto e que eu quero compartilhar. Eu ainda não consigo falar muito rápido aqui, porque o meu estilo é esse e eu vou respeitar o meu estilo, a minha natureza, te contar uma história correndo. E aqui no Instagram não tem muito tempo para isso, né? Tem que ser uma coisa assim, falado acelerado. Algum tempo eu já fui assim, quando eu estava no desequilíbrio, eu era dessa forma, eu falava acelerado, ninguém entendia nada. Talvez ainda alguém não entenda também muito o que eu falo, mas tá tudo bem. Vai chegar para quem precisa chegar. Nem todo mundo precisa entender o que eu estou falando. Mas você nasceu para quê? Essa é a pergunta que eu gostaria de fazer. Porque tem muita gente agindo fora do contexto, fora da natureza do que nasceu para ser. Eu nasci para contribuir com as pessoas, passando por tudo que eu passei para aprender, aprimorar, ganhar força e ter combustível suficiente para quê? Pegar pessoas, mostrar para elas o melhor delas, da capacidade que elas têm, da potência que elas têm, do que elas nasceram para ser e colocar elas lá no lugar onde elas possam executar o que elas nasceram para ser. Algumas vão, outras não, mas tá tudo bem, cada um no seu processo. Hoje eu quero compartilhar com vocês, eu me lembrei aqui, quer dizer, isso ficou muito registrado para mim. Há uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu dedicava numa igreja onde eu era responsável de jovens. E eu tinha, assim, naquele momento, criou o maior amor dentro de mim de conduzir aqueles jovens, porque eu sabia dentro de mim que eu tinha uma potência para agregar para eles conhecimento. Conhecimento do quê? Eu nem tinha as ferramentas lá que eu tenho hoje, mas eu tinha sempre o amor. Dentro de mim, esse amor, essa confiança de que a vida pode ser melhor e de que cada um pode sim tirar o melhor de si. Basta ter alguém que fala, eu acredito em você, eu vejo a sua potência e você pode. E desenvolver neles, dando o quê? Dando permissão para que eles mesmos desenvolvam neles o que eles têm de melhor. Então, assim, eu não ensino para ninguém nada, eu não sou professora para ensinar nada, eu só deixo, né, que eles executem. Então, lá, quando eu era responsável de jovens, eu tinha muitos cursos para fazer, para aprimorar como responsável de jovens, como a líder deles. Então, eu delegava tarefas para aqueles que ficavam na unidade, para um dia que tinha que fazer lá, né, a atividade dos jovens, eles pudessem executar. Lá no início, muitos não gostavam de mim, me achavam autoritária. Todo mundo sempre me achou autoritária. Essa é a primeira impressão que fica, que as pessoas têm a meu respeito. Autoritarismo. Mas eu não tenho autoritarismo, eu tenho autoridade, é diferente. Mesmo que lá 10 anos atrás eu ainda não sabia demonstrar isso com leveza, porque eu também não tinha muitas bases sobre o meu autoconhecimento, né? 10 anos depois eu já conheci muita coisa a meu respeito. Então lá eu delegava a tarefa e deixava que eles executassem. Isso desenvolveu em cada um deles o melhor deles. Hoje, todos eles, eu tenho certeza absoluta, porque eu vejo a vida deles aí, alguns nas redes sociais que eles postam, se tornaram mulheres e homens autônomos da própria história, da própria vida, se empenharam na profissão que eles gostam, que eles queriam executar, estão em relacionamentos afetivos íntimos saudáveis, formaram suas famílias, e eu tenho muito orgulho de todos eles. E também eu tenho muito orgulho de mim mesma, porque eu vi naqueles jovens o potencial deles. E lá, quando eles tinham 15, 16 anos, se sentiam perdidos, porque às vezes dentro de casa, no ambiente que vivem, os pais não sabiam ouvir, porque também não tinham estruturas para isso, né? Como fui uma jovem também, que eu não tive essa estrutura, e eu sei onde que estaria a dor deles, mesmo sem ter lá a base de tudo que eu tenho hoje, de conhecimento, de comportamento humano, técnicas terapêuticas, que vai no ponto certo e trata. Eu confiei que no meu caminho
é isso que eu nasci para fazer. Desenvolver nas pessoas o melhor do potencial de cada um deles. Eu não sei se vai dar tempo de contar aqui, mas eu continuarei em outro vídeo se não der tempo. Conheci através de uma das mocinhas lindas, que era o meu braço direito lá na unidade, que a família dela passava por um sofrimento grande, um parente da família, com umas primas que ela tinha, que já estavam buscando tratamento com medicamento mesmo, com psiquiatra, nas clínicas, inclusive até mudaram, né, de outro estado aqui para São Paulo para ir tratar lá nas clínicas, no Hospital das Clínicas, porque o caso das meninas não tinha um jeito, nenhum médico encontrava o que acontecia com elas. Se fosse dizer hoje, eu acredito que seriam detectadas com, talvez, até esqueci, e agora? Me fugiu, e eu nem sei como que eu vou editar esse vídeo, porque eu não vou editar mesmo, porque a minha natureza é essa, gravar e colocar, mas esquizofrenia, lembrei, esquizofrenia, era a impressão que eu tinha naquele momento, né? Porque as meninas tinham comportamentos agressivos, de manipular assim toda a família, mobilizar toda a família. O pai e a mãe, eles não tinham vida para trabalhar só cuidando dessas gêmeas. Até que elas chegaram em São Paulo e foram apresentadas a mim. E eu passei a acompanhá-las, na época ministrando, né, o jurei que era a luz no espírito, mas eu sabia dentro de mim que era alguma questão espiritual que elas passavam. Mas eu não poderia falar porque eu não tinha certeza de nada disso, só me caberia com amor e acompanhando, conforme as regras daquele ambiente que nós frequentávamos e dedicávamos. Assim foi até que um dia a menina foi lá e manifestou, uma delas manifestou um espírito. E aí, no desenrolar de toda a história, a menina realmente, desde os 9 anos de idade, e lá ela já se encontrava com 18 para 19 anos, 9 anos da vida dessas meninas, elas tendo com elas a influência de um espírito que estava em sofrimento, que era um próprio parente delas mesmas, que não tinha consciência, esse espírito não tinha consciência que tinha desencarnado, e pela revolta, pela dor, o qual ela desencarnou, pelo sofrimento, pela ignorância de ter conhecimento de que a vida continua depois do desligamento do corpo físico, estava ali, encostada, acompanhando aquelas meninas o tempo todo, desde o nascimento delas, mas começou a manifestar essa atuação de obsessão nas meninas aos 9 anos de idade. E em 9 anos, essas meninas sofrendo e padecendo, sendo tratadas como esquizofrênicas. Não sei se foi esse o diagnóstico, é a minha percepção da época, né? Mas eram tratadas com medicamento. E foi a partir dessa manifestação desse espírito que eu pude acolher com a potência de poder conversar com autonomia, com autoridade, não autoritarismo, com autoridade, ouvindo o que aquele espírito estava na revolta dele, na mágoa, no ressentimento, informar que ele seria conduzido, que ele não está mais num plano, né, físico, que ele pode atuar em nada, e que ele seria conduzido para ser tratado, acolhido, amado, e a vida continua depois do desencarne. Essa é a grande verdade que muitas pessoas não querem entender. E muito sofrimento manifesta aí na vida da pessoa e ela não percebe que é uma questão espiritual. Eu sou especialista nisso, por quê? Porque eu me especializei, eu fui lá, eu busquei conhecimento, eu estudo muito espiritualidade e só sei que é assim, sabe assim? Só sei que é assim, só sei que eu olho para a pessoa, eu frequencio a energia dela e eu já sei que a questão dela está no âmbito espiritual. E que se ela se permitir um tratamento, ela vai passar por esse tratamento, tratar todos os fractais dela e ficar bem, saber conduzir a vida, sendo autônoma da própria vida. Eu não sei se ficou claro, mas é isso que eu queria passar. Confia que tudo vai dar certo. Um grande beijo.